Ele tem uma frase de Jesus, tem uma frase aqui que me chama muita atenção. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha que coisa, que coisa. O puro de coração vê a Deus. E onde está Deus? É interessante, porque a gente às vezes não presta atenção nisso, nessas pequenas coisas, mas Deus, Ele tem todo o universo para morar, mas resolveu morar aqui, no meu coração. Mas não é só no meu, cada um de nós. Os 8 bilhões de encarnados no planeta Terra têm a partícula de Deus dentro de si. Hoje a ciência já está descobrindo isso. Tem um grande, não é reator atômico, tem um grande aparelho entre Suíça e França, que é um acelerador. Um acelerador de partículas. Ele tem 4 quilômetros de diâmetro. E eles, através de equipamentos que eles têm, eles conseguem pegar um átomo de uma substância, eu acho que é uma substância atômica, porque senão, de outra substância, nós também temos átomos, mas urânio, eu acho que é urânio, e eles conseguem separar um átomo e colocar ele numa velocidade imensa numa direção. Esse túnel, ele é redondo, esse acelerador é um túnel redondo por meio de de corrente elétrica magnética. Então ele consegue colocar esse átomo numa direção e ele consegue colocar outro em outra direção. E a velocidade imensa, mas como eles estão aprisionados ali na mesma órbita, em direções diferentes, quando eles se encontram, há uma explosão, que eles colidem e libera muita energia, mas libera outras coisas também, partículas, e tem partículas que agregam umas às outras, e eles já estão chamando essas partículas Higgs de partículas de Deus. Mas isso cada um de nós temos em nós. Então é impossível eu falar, é possível, lógico, mas há um contrassenso aí. É impossível eu dizer ao meu irmão que eu o odeio e a dizer a Deus que eu o amo. Por quê? Porque Deus está também lá. Então eu estou contrariando as minhas ideias. Amar a Deus sobre todas as coisas, pois tudo está em Deus. Deus faz parte de tudo, das nossas vidas, das nossas encarnações, do nosso dia a dia. Nunca estamos sós. Lá no Livro dos Espíritos tem a pergunta 495 que nos fala. Eu queria um pouco de água, Camila. Eu coloquei aí. Ah, você já colocou aqui, obrigado. Agora vai ficar bom. Eu tomei o chá quente e água fria, vai supimpa. Então, tem um livrinho aí que a gente vê, que chama-se Minutos de Sabedoria. E a lição 77 me chama muita atenção, porque coloque Deus em tudo na sua vida, pois Ele faz parte de nós.
Tem muitas contrariedades para esse raciocínio que a gente vê, que está aí dos sábios, né? Muitos querendo que Deus seja um homem, muitos querendo que o homem seja um Deus. E a verdade não é essa, porque lá na Bíblia está escrito que vós sois imagem e semelhança de Deus. E lendo isso, o homem fez de Deus um homem. Mas o que nós somos, imagem e semelhança de Deus, é algo muito maior. Porque Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: o que é o Espírito? E o Espírito da Verdade responde a ele: é uma centelha de luz arrozeada. Dependendo do nível de evolução do Espírito, ela vai de rosa, de vermelho, rubi, a branco puro. Então é isso que ele está nos falando, os puros de coração. O que é puro de coração? É aquele que se assemelha a uma criança. Apesar das crianças hoje já nascerem 10, 20 anos na frente da gente, mas a inocência da criança, a pureza está através da inocência, quer dizer, não tem maldades. Sim, tem algumas crianças que já estão aflorando a sua maldade, mas são outros 90%. Esses dias eu estava assistindo um videozinho aí no TikTok e o vô e a avó chega na casa dos filhos e o neto vai receber e ele vai correndo em direção, a avó ajoelha, abre os braços e ele passa por debaixo do braço e vai e abraça o vô. Isso o que é? Inocência. Ele está dizendo ali que ele gosta mais do vô do que da avó. E ela sorri disso. Por quê? Porque é a inocência. Assim como os povos indígenas, assim como tem alguns filmes que a pessoa faz um truque de mágica e na frente de um macaco, no zoológico, através do vidro, e o macaco fica surpreso com aquilo. É o que isso? A inocência. Não tem maldade. E é interessante, porque aqui no Evangelho nos fala muito disso, né? Porque nesse capítulo aqui, Bem-aventurados os puros de coração, tem uma hora que ele conta uma história. Ele conta uma história de... Porque está aqui. Aqui Vianney, Cura de Ars, Paris, 1800. Meus bons amigos, por que me chamaste? Para que eu imponha a mão sobre esta pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento bom, meu Deus! Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Levaram uma menina que era cega e ele conversa. Mas ele nos diz, é interessante que a gente também não presta atenção nisso. Tudo, exatamente tudo que eu faço para os outros, volta para mim em dobro. E ele explica nessa lição aqui, porque se o mal que esta criança está passando não está nesta vida, está em outra. Está espiando o passado de outra vida. E lendo uma história
do Chico, que diz que ela tinha uma senhora que ia de vez em quando visitar o Chico, e ela tinha um filho cego e surdo. E ele pouco articulava as palavras. E ela era muito desgostosa com aquilo. Para que essa encarnação, Chico? Para que essa criança desse jeito? Pois ele não faz nada, ele não sabe nada. E o Chico vai até a espiritualidade através de um pedido que ele fez para o Emmanuel, e lá é mostrado ao Chico e a ela, durante o sono físico, ela também foi com o Chico lá na espiritualidade e mostraram uma tela onde passava um filme de um senhor do engenho que era muito severo. E a punição que ele dava para aqueles escravos que fugiam do seu sítio era um tiro no olho. E ele se orgulhava muito disso, porque ele punha o escravo a 100 metros e ela carregava a arma, porque naquele tempo não era com cartucho, naquele tempo era carregado com pólvora pelo cano e socado na vareta. Ela carregava a arma e dava para ele, e ele tinha o orgulho de não errar. Depois de tantos anos, volta ele cego das duas vistas, filho dela. Para Deus, nada fica escondido, nada fica ao léu. Tudo tem uma resposta, seja agora, ou na próxima encarnação, ou na encarnação passada. O Espiritismo é rico em nos fornecer estas informações através do Livro dos Espíritos, através do Evangelho, através do Livro dos Médiuns. Tem um livro aí que eu gosto muito de ler, ele chama Céu e Inferno, é do Kardec também, e a gente pouco lê, mas lá nos fala não só do intercâmbio, mas para onde vamos? E a gente sempre faz essa pergunta à espiritualidade: para onde eu vou quando eu desencarnar? E qual que é a resposta que recebemos? Para onde estiver o bem que você fez. Esse maio agora nós tivemos o desencarne, se não me engano é 13 de maio, o desencarne do Divaldo. Trabalhou 70 anos construindo a Casa do Caminho, desde o começo. Tem 685 filhos adotivos em seu nome. O Divaldo tem 685 filhos em nome dele como pai. E na hora que ele deu o último suspiro, que o coração bateu a última pancada, quem estava ao lado dele? Chico e Joana de Ângeles. E um corredor de espíritos sublimes, todos em silêncio. Não era o silêncio da morte, é o silêncio do respeito, da tarefa cumprida. E o Chico o abraça em lágrimas e o leva para um hospital na espiritualidade, onde ele ia se recuperar. Já está recuperado, já recebeu novas missões. Então a gente vê, para onde eu vou? Para onde estiver o bem que você fez. É assim a vida, não tem outro jeito. Fora da caridade não há salvação. E para você ser puro de coração,
é preciso que esteja todo esse contexto dentro da caridade. Não é só, a caridade não é só a moeda que a gente dá no farol, não é só uma boa palavra. A caridade é um contexto de sentimento que nasce dentro da gente através da compaixão que sentimos pelos outros. O que é compaixão? É viver a dor do outro. É você sentir o que ele está passando. Eu já contei essa história aqui, mas é interessante. Tem um músico muito famoso no Brasil, que ele faz música eletrônica. E ele viaja para o mundo todo, faz show para 200 mil pessoas. Ele é muito rico. E até então ele era ateu. Não acreditava em Deus. E uma amiga, um amigo dele, convida ele para ir visitar a África. Esse amigo é da ONG Médicos Sem Fronteiras. E ele aceita a ir na África. E começa a visitar, não as grandes cidades, mas os pequenos vilarejos, os pequenos lugares, aqueles pequenos povoados. E ele chega num povoado e vê uma senhora cega dos 2 olhos. E ela amarrava uma pedra com um lençol, ela amarrava uma pedra no estômago para não sentir fome. E quando ele vê aquilo, ele fala para ela: aonde está Deus que te abandonou? E ela responde a ele: Deus não me abandonou. Foi Ele que mandou você vir aqui para me ajudar. Naquele momento, os olhos dele encheu de lágrimas. Realmente não foi Deus que abandonou vocês, fomos nós os homens. E hoje ele tem 25 mil jovens em várias ONGs na África, e esses jovens todos são ele que cuida através dos seus recursos, são ele que cuida dos cursos profissionais, escolas e tantas outras coisas, em várias ONGs que ele montou para ajudar esses jovens. Naquele momento daquela mulher, a chavinha da fé virou. Realmente Deus existe. E é só a pureza de coração daquela mulher que, mesmo sofrendo, ela diz: foi Ele que te mandou aqui para me socorrer. E é assim conosco também. Nós não temos a fome que ela passa, mas nós temos outras dificuldades. Nós temos lutas interiores do bem e do mal. Nós temos lutas interiores do saber. Nós temos o Espiritismo que nos dá orientação para este intercâmbio maravilhoso entre o homem e os espíritos. É interessante, a gente não entende muito. Aqueles que trabalham aqui, sim, mas lá fora a gente escuta tanta coisa. Esses dias, vendo uma reportagem no celular, tem uma artista, ela é de Santo André, daqui de perto. E ela disse: eu não acredito. Ela estava num podcast e ela disse: eu não acredito na reencarnação, porque a reencarnação tem muita contradição. Aí o assunto me interessou, A reencarnação não tem contradição. É o nosso entendimento que tem contradição.
E ela explica, como é que pode, né? A pessoa morre, vai para o céu e volta pior. Tem um erro aí. A pessoa morre e não vai para o céu. Se ela voltou pior, ela não foi para o céu. É você que está enganada. Você que não leu direito lá. Mas se ela desencarnou, ela não foi para o céu. Mesmo porque nós sabemos que mesmo no umbral existem vários níveis, os mais baixos e os mais altos, até as colônias espirituais. As colônias espirituais estão próximas, mais próximas dos mais elevados, mas o restante tem várias fases no umbral. E tem outra coisa também que nós já sabemos. Quando eu cheguei, tinha uma equipe espiritual lá fora, ali na porta, tomando conta. Quem são eles? Os protetores desta casa. E não é qualquer espírito que entra, não. Quando encarnado, nós até conseguimos entrar. Mas desencarnado, eles não. Sim, se o espírito está na fila lá fora e ele quer entrar para receber ajuda e conhecimento, ele consegue entrar. A espiritualidade permite. Mas eles têm conhecimento da mente de cada um deles e saber se ele quer entrar para bagunçar a reunião, ele não entra. Ele não entra. Ele não é permitido entrar. Ele é permitido entrar quando ele quer ser ajudado. E muitas vezes nós achamos que a pessoa morreu, desencarnou, né, vamos dizer assim, desencarnou, vai para o céu, vai para o purgatório, vai para não sei aonde, vai para as trevas, vai para isso, vai para aquilo. Às vezes não. Quantas pessoas nós não sabemos que desencarna e Jesus nos dizia: onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Onde estiver o seu coração, estará o seu tesouro. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes a gente desencarna e para onde a gente volta? Para casa. Para casa. Volta para casa e ninguém conversa com a gente porque eles não nos veem. Então eles não conversam com a gente, principalmente aquele que não tem conhecimento nenhum espírita. Mas tem uma coisa que eu gosto de falar que é interessante. Kardec pergunta, eu acho que é na pergunta 164, mas Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: o conhecimento espírita nos ajuda depois do desencarne? Kardec diz: ajuda e muito, mas o que mais nos ajuda é o bem que você fez aos outros. Vejam que interessante, né? Fé sem obras é morta. É interessante a gente pensar nisso. É interessante você refletir um pouquinho nisso. Tudo está em torno da caridade, a pureza de coração. A gente só consegue quando consegue dar alguma coisa de si para os outros. É o que os espíritos estão fazendo aqui essa noite. Por que eles vieram aqui? Será que eles ganham, têm um salário para vir? Preciso ir porque tem o meu salário? Não. Eles vieram por amor. Por amor a cada um de nós. Pois foi eles que nos direcionaram esta noite para estar aqui. Eu não vejo a hora, senão eu vou embora. Ixi, olha lá, falei? Então, a pureza de coração é a coisa mais importante para a gente fazer aqui.
Como que é essa pureza de coração? Fazer o bem pelo bem. Amai, Jesus nos dizia, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem, orai pelos que vos caluniam. E nós ainda estamos engatinhando nisso, engatinhando nesse amar uns aos outros, fazer o bem. Como é difícil perdoar, como é difícil fazer o bem a quem a gente sabe que é nosso inimigo, que pensa contrário de nós. Jesus não era assim. Ele fazia bem a todos. Ele não condenava ninguém. É a pureza de coração. Os puros de coração verão a Deus. E nós estamos a caminho. Falta quanto tempo? Não importa. O importante é estar no caminho da luz, que é o Espiritismo aqui para nós. Cada coisa que nós doamos para cá, para uma casa como esta, para outras casas, não ficam para eles, porque eles sabem de uma coisa. A gente acha que não, mas eles têm essa consciência. Por quê? Porque o Chico nunca ficou com nada para si. Tem filminho na internet do Chico na fila do pão, ele dava pão, e na fila do pão ele com um maço de dinheiro aqui assim, ó, aqui assim. E ele tirava pouquinho por pouquinho e dava para cada um que passava na fila até acabar. Então, a gente sabe o que é doado para cá, o que eles fazem. Não ficam nada. Muitas vezes eles põem do bolso para manter a casa em pé, para manter viva essa noção de espiritismo que a casa nos traz, para manter vivo o passe que tomamos, as energias que recebemos. Mas eles não ficam nada para eles. Direcionam tudo para os pobres. Quantas campanhas a gente não vê aqui? Isso é trabalhar a pureza de coração. É como eu estava falando para ela, meu filho é calmo, sereno, eu sou bravo, mas ele é muito generoso, ele é diferente, mas é meu filho. E temos laços de amor entre nós, muito interessante. É um bom homem, trabalhador, honesto. E ela me diz do filho a mesma coisa. Vejam que interessante, né? Nós viemos só para tê-los. Mas é bom demais a gente saber disso. Que são eles que nos orientam para que sejamos puros de coração. Ele não tem maldade. Sim, tem muita sabedoria, mas você conversa com ele 10 minutos e você se encanta. É interessante. Como é bom isso, a gente aprender com os nossos queridos, com os nossos amores. E eles estão aí, dirigindo casas, dirigindo coisas, trabalhando a pureza de coração no coração de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, nosso amigo, porque sempre comigo o Senhor está a falar, no perfume das flores, na harmonia das cores, no mar que murmura o seu nome a rezar. Escondido o Senhor está,
no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que rola serena a cantar. E quando a dor me consome, eu murmuro o seu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar. E eu canto, porque o canto alegra nossa alma. Não é um canto vulgar, mas é um canto de amor a toda essa espiritualidade que nos conduz numa noite como esta, aos mensageiros de Jesus presentes. Ave Maria, dos seus andores, Virgem Maria, rogai por nós, abençoai estas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós, ouve as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem, o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ó Mãe querida, rogai por nós, por toda esta terra, por toda esta nação, aonde existe uma luta muito grande entre o bem e o mal. Sabemos, Mãe, da vitória do bem, pois o bem sempre vence. Mas te pedimos força, fé e esperança em nossos corações, para continuarmos no bem, na luta do bem, fazendo o bem, vivendo no bem, caminhando na estrada do bem, amando a todos, pois é amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Já vivemos, Mãe, na vida eterna. Obrigado, Mãe querida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Dr. Alberto. Obrigado, mensageiros do Cristo, aqui presentes, por esta noite com todos vocês. Gratidão da nossa alma e do nosso coração. Que assim seja, na graça de Deus. E que esta paz que sentimos agora, nós levemos conosco durante toda a semana. Onde formos, onde estivermos, que estejamos em paz. Que assim seja. Muita paz a todos. Que assim seja, na graça de Deus. Graças a Deus.